Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou o Roberto, você que já conhece o nosso trabalho, isso aí passou a ser prática, né? Você já conhece essa fala, dá like. Inscreve no canal se não é inscrito, encaminha esse vídeo. Provavelmente você conhece alguém que esses assuntos de geopolítica, de Médio Oriente, interessa, ok? Hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante aqui. Hoje eu vou falar sobre o filho do Hamas. Filho do Hamas é nome dado a Mossab Hassan Youssef. Ele é o filho mais velho de fundador do Hamas, ou melhor dizendo, o principal fundador do Hamas, porque o Hamas é uma ideia de um grupo que formaram, criaram essa organização militar, organização que começa com TRR, ismo, termina com rismo. Não posso falar aqui, você já sabe do que eu estou falando, senão esse vídeo sofre censura, ok? Então, grupo Hamas, na faixa de Gaza, ok? Ele é o filho mais velho do fundador, um dos fundadores do Hamas, ok? Ele criou nessa realidade, dentro desse contexto. Ele também foi ensinado a odiar Israel, ele foi ensinado, formatado. Todos os jovens da sua época, ali de faixa de Gaza, sofreu lavagem cerebral para odiar Israel. Não só odiar, como empreender ações concretas para eliminar o Estado de Israel. Foi assim que ele cresceu, nesse ambiente. Inclusive, o Hamas foi fundado, esse grupo foi fundado na casa dele. Ele estava no momento, quando seu pai se reuniu com atuais lideranças, hoje, do Hamas, ok? Se reuniram e fundaram o grupo Hamas na casa dele. Ele estava ele estava no momento ali, quando eles se reuniram para fundar o grupo Hamas. Então, ele é um testemunho ocular que foi criado na casa de quem teve ideia, mentor principal de ideia do Hamas, ok? Então, ele estava ali presente, ele assistiu tudo aquilo e ao longo da vida, ele foi instruído, ele foi treinado, formatado para criar ações que eliminassem a nação de Israel. Até que chegou um determinado momento que, olhando toda aquela realidade, vivendo aquela realidade, junto com o pai, os irmãos, os seus colegas, todos os seus compatriotas, vivendo aquela realidade, vendo povos civis, mulheres, crianças, civis que não tem nada a ver com o conflito, sendo abatidos, eliminados através de agentes, né? Esses agentes explosivos, né? Pessoas que se vestem com explosivo e detonam nas ruas de Israel, gente civil sendo eliminada, que não tem nada a ver com o conflito. Crianças, mulheres, pessoas comuns sendo abatidas. Isso mexeu com a consciência dele. Analisando toda a situação, ele chegou à conclusão de que aquilo não tem nada a ver com o verdadeiro islamismo, aquilo não tem nada a ver com Deus. Que Deus é esse? Que manda a revelia matar crianças assim, sem causa, sem nada. E outra, ele vai dizer, na fala dele, porque ele hoje virou um militante, lutando contra essa causa, que ele mesmo ajudou a apoiar, que ele foi militante, ok? Quando jovem. Então, ele hoje viaja o mundo todo para mostrar a verdadeira face do Hamas. Quem verdadeiramente é o Hamas, quem são líderes fundadores e como eles realmente operam, o que está por trás disso, ok? Então, quando ele entendeu muito bem, ele chegou em determinado momento que ele desvinculou do grupo, ok? Ele, muito jovem, cresceu, formatado com essa ideia de que o Israel precisa ser eliminado, Israel precisa acabar como uma nação, aquele povo precisa ser eliminado, cresceu, até que em um determinado momento, pela consciência, olhando como o Hamas opera dentro da casa dele, cresceu naquele ambiente de ódio contra Israel, contra o povo de Israel, ele chegou à conclusão de que tudo isso não passa de mentira, de ódio, de idealismo, ou seja, uma ideologia islâmica que não tem nada a ver com a verdade, que não tem nada a ver com Deus, ok? Isso gerou um choque, ok, na sua consciência. Então ele decidiu e começou a pensar, como é possível um Deus, uma religião que diz que é verdadeira religião, que faz qualquer coisa para bater, eliminar crianças, mulheres, qualquer pessoa que se encontra no caminho dele para que um ideal fosse estabelecido, eliminando uma nação inteira, eliminando um povo que busca sobrevivência como qualquer outro povo, nesse caso Israel. Isso levou ele a choque, decidiu abandonar a ideologia de grupo conhecido como Hamas. Então ele decidiu sair e isso chocou o grupo, primeiro o pai dele. Quando o pai percebeu que ele já não concordava mais com ideias, o pai chamou ele e falou, olha, você não é meu filho mais, não é. Um filho que foge de luta, um filho que foge da nossa causa. Assim então, poucos anos depois, ele foi arregimentado pelo Serviço de Inteligência de Israel. Ele agora passou a fornecer informação do Hamas para Israel. E isso ajudou a evitar muitas baixas de Israel,
ali conseguiu proteger muito civil porque ele passava informação para o Serviço Secreto de Israel, de Mossad nesse caso, e isso ajudou a evitar muitas baixas, ajudou a evitar a eliminação de crianças, de mulheres, de civis que não tem nada a ver com o conflito. Quando ele percebeu que a vida dele estava em risco, então ele fugiu para os Estados Unidos, onde pediu exílio político. Então, Mossad Hassan Youssef hoje mora nos Estados Unidos, onde ele luta agora, ele é militante contra a causa do Hamas. Então foi nos Estados Unidos, uns 15 anos atrás, ele escreve esse livro aqui que vocês estão vendo. O livro chama Filho do Hamas. Nesse livro ele vai expor a ideia, mostrando como ele viu Hamas nascendo, como ele viu Hamas crescendo, desenvolvendo atos errados que eles têm cometido. Ele vai dizer o seguinte nesse livro, que esse livro, aliás, a ideia do Hamas de buscar, aliás, independência para a Palestina não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com a verdade. Inclusive ele vai dizer que aquele território é realmente um território de Israel. Não tem nada a ver com a questão palestina. Ele acha que, por palestinos habitarem ao longo de séculos ali, até de milênios, devia ser um motivo de negociação. Esse é o caminho. O caminho de negociação política, via política, de negociação, Hamas ia conseguir muito mais coisa negociando com Israel do que ir por via armada, que tem abatido e eliminando inocentes, principalmente há 2 anos atrás, aquilo que eles fizeram. Ok? Então, ali ele começa a difundir as suas ideias, enquanto foi considerado pela família, pelo próprio pai, morto. Ele não existe mais para o pai e pelo grupo, ok? Então ele começou a militar e difundir ideias que, na verdade, está por trás de toda essa ideia. Então você, meu amigo e minha amiga, que tem apoiado esses grupos, Hezbollah, Hamas, dizendo que Israel está eliminando um povo, está acabando com o povo, ele está cometendo limpeza étnica e tal, ele vai dizer que não é verdade. Não tem nada a ver com a verdade. Território de Israel, sim, da mesma forma que eles buscam a paz, buscam uma nação, Israel também quer ter paz e integridade do seu povo. Então ele vai dizer o seguinte, que dentro do grupo Hamas existe uma covardia. Ele começa a dar exemplo pelo próprio pai. Ele fala, olha, veja só, os grupos, a liderança, aqueles que fundaram o grupo, eles se escondem, eles não vão para a batalha, eles se escondem nas cavernas, se escondem nos túneis e mandam jovens militares para eles serem eliminados na linha de frente. Ele fala que tipo de liderança, começando com o próprio pai, ele fala, o meu pai e todas as grandes lideranças se escondem nos túneis. Escondem ali, mandam jovens que têm um futuro para frente a serem eliminados ali na frente enquanto eles continuam escondidos. Ele vai dizer o seguinte, uma entrevista que ele fez, falar, olha, você defende ideias contra o Hamas e tal, você não tem medo do seu pai ser eliminado pelo Israel, aquela coisa toda. Ele falou, olha, falou uma coisa muito forte, seguinte, eu prefiro que o meu pai só seja eliminado de que crianças, mulheres, civis, gente inocente que não tem nada a ver com esse conflito sendo eliminado a cada dia, sendo abatido a cada dia. Ele fala, eu prefiro que seja dessa forma. Embora ele reconheça que é pai dele. Por mais que o pai diz que não é pai dele mais, deserdou ele, mas ele tem sentimento de filho. Sabe que ele é o pai dele, mas a forma, o jeito que eles agem, modo operandi deles, é uma forma errada. Ele não concorda. A forma que eles têm agido. Para piorar, 2 anos atrás, aquilo que eles fizeram, adentraram Israel numa festa rave, eliminaram gente civil, crianças, mulheres, jovens, aquilo que fez começar esse conflito que nós estamos vivendo há 2 anos, ok? Então, Mossad Hassan Youssef vai dizer que tudo é farsa. Toda aquela ideia que hoje é apoiada pelo Irã, apoiado pelo Hezbollah, apoiado por outras nações, até a Síria, ok? Que hoje está passando por uma fase extremamente complicada. O próprio presidente da Síria teve que fugir, foi deposto pelos grupos também armados e fundamentalistas ali da Síria. Ele tem apoiado todos esses grupos contra Israel. Ele vai dizer que isso todo é um interesse de Irã, expandir os seus interesses, sua geopolítica ali na região, mas para isso acontecer, eles têm que eliminar a nação que eles odeiam, por nada, que eles odeiam, que é Israel. Eles odeiam, querem que Israel seja eliminado daquela região, seja varrido, como eles sempre falam. Nós já falamos isso em alguns vídeos que nós fizemos aqui, mostrando que a ideia, no fundo, é tirar Israel e limpar Israel daquela região, ok? Para que Irã possa estender os seus tentáculos melhores, controlar aquela região, ser uma verdadeira hegemonia naquela região. Só que as coisas estão saindo ao contrário, ok? O principal aliado de Irã, que é a Síria, o presidente Al-Assad foi deposto, ok? E o grupo Hamas agora praticamente não existe mais, Hezbollah totalmente enfraquecido, todos aqueles grupos que apoiam o Irã contra Israel estão sendo desmoronados, estão sendo desmanchados. Então a situação está saindo ao contrário. Então, Mossad
Hassan Youssef vai mostrar nesse livro, se você gosta de ler, que ele, obviamente a letra está aparecendo ao contrário novamente, porque eu estou usando câmera frontal, tá? Então está aparecendo ao contrário. Se você quiser conhecer melhor a ideia do filho do Hamas, compre esse livro conhecido como Filho do Hamas. Ele vai contar todos os segredos, tudo que envolve essa organização, que não tem nada a ver com aquilo que ele prega ali no mundo afora. Não tem nada a ver. Então, é uma organização que tem interesses próprios, que na verdade, no fundo, é uma ideologia, ok? Para emplacar seus interesses, ok? Aquele território realmente de Israel. Se o povo realmente querem uma nação, uma Palestina, um território independente, a melhor forma é ir pela via política, via diplomática. Ele concluiu que Israel conseguiria muito mais, aliás, a Palestina conseguiria muito mais concessão de Israel se eles fossem pela via política, via negocial, via diplomática. Ok? Você gostou desse vídeo? Dá like, inscreve no canal se não é inscrito, apoia esse canal. A forma que você tem de apoiar é encaminhar para seus conhecidos. Aí sempre tem alguém que gosta de assuntos da geopolítica, principalmente de Médio Oriente. Deus te abençoe, estamos juntos e até mais.